A velha e boa hipocrisia da internet. Muitas pessoas se levantam contra o evangelho, né? Falando um monte de baboseira. E você percebe que as pessoas que vão para esses debates com esses caras são pessoas simplesmente que não têm conhecimento nenhum. Eles não levam pessoas com conhecimento teológico, conhecimento do hebraico, do grego, porque o intuito deles não é desbaratar a verdade, ou mostrar o caminho, ou revelar alguma coisa, ou descobrir a verdade. O intuito deles simplesmente é se engrandecer, né, em meio a essa massa de manobra. Né? O povo brasileiro é literalmente uma massa de manobra, seja na política, seja na religião, seja até no esporte, até nas novelas. É uma massa de manobra. Você vai ver pessoas fingindo um namoro para vender revistas, para ganhar likes nas redes sociais. E de cada rede social eles ganham uma fortuna, né? Então, muito conteúdo é mentiroso, muito conteúdo é sem verdade, né? É tudo com o intuito de manipular as mentes, né? As mentes fofoqueiras, né? Posso dizer assim, interessadas em descobrir aquilo, só que tudo não passa de um jogo de carta marcada. Então, na religião, muitas pessoas entenderam essa sacada, né? Então, eles não vão para um debate com as pessoas sábias de verdade. O intuito deles não é esse, revelar a verdade ou ser desmascarado pela verdade, né? Na verdade, isso faria com que os seus objetivos caíssem por terra, né? Então, eles vão se cercando de pessoas que fazem parte do grupo deles e começam a se engrandecer e tem muitos seguidores, ou seja, eles atingem o público-alvo, né? Eles conseguem atingir a notoriedade. Você vê que um vai seguindo o mesmo caminho do outro, né? Alguém vê o que um certo professor se deu bem, o outro, menos instruído do que esse certo professor, vai pelo mesmo caminho, porque vê que aquilo ali dá like, dá visibilidade, é uma oportunidade de poder. É assim dessa forma que pessoas escrevem livros mentirosos, inventam coisas para poder prender o leitor. O objetivo não é revelar a verdade, o objetivo deles é prender o leitor, né? Só que fazer isso com o Evangelho de Cristo é, é uma coisa sem noção. Talvez a pessoa nem saiba onde ela está colocando os seus pés, né? Porque Deus pode pegar ela para exemplo, né? Dependendo da maldade que existe no coração, do nível de de intelecto, né, sobre a importância de que aquela pessoa deveria dar aquilo, né, o nível de consciência, né, de que ela deveria tratar aquele assunto com mais sensibilidade. Deus está vendo lá dentro do coração dela se realmente existe algum resquício de ignorância ou se realmente há uma inteligência maligna usando o cristianismo para se beneficiar, né? Muita gente fez isso desde a época de Cristo até antes. E isso no século XXI, na era da informação, eles não iam deixar barato, né? Agora que está mais fácil fazer isso, tu acha que as pessoas não iam querer achar isso? E o pior, e quando essas pessoas realmente descobrem Cristo por meio de tudo que elas estão falando? Porque ela sustentou uma mentira durante a vida toda, e a palavra tem poder, né? E quando elas são transformadas, aí que é o problema. Porque aí é uma briga entre a consciência, ela agora está ciente do que ela está fazendo. Se antes ela estava na ignorância, né? Se outrora ela estava ali agindo por ignorância, agora ela está agindo por consciência. Deus colocou ela na sinuca de bico. E agora, o que você faz? Agora, tudo que você está fazendo contra o Espírito Santo. E aí? Ela, entendendo as escrituras, vai saber a gravidade disso. O que se faz com isso? Será que é só as pessoas autênticas mesmo que estariam dispostas a mudar? Você vê na Bíblia que essa cobrança de mudança, ela às vezes causa um prejuízo financeiro. Tem uma passagem, acho que é no livro de Atos, que alguns magos da época, alguns que faziam artes mágicas, usavam de bruxarias, né? Eles tinham livros caríssimos
se fosse colocar hoje na contagem, valeria milhões, né? Porque era difícil de ter material para escrever, e todo aquele livro de conhecimento macabro, eles pegaram e queimaram tudo em praça pública, eles queimaram. Ou seja, eles não venderam, eles não doaram. É tipo aquela pessoa que está numa religião que sentiu todos os males espirituais daquela religião. Como que eu vou vender esses utensílios para outro? Eu vou destruir isso, eu não vou querer isso na minha vida, nem na vida de ninguém. Esse é o pensamento que estava ali, né? Livros, roupa, eu não quero saber de nada disso, porque isso me fez mal. Para que como é que eu vou querer esse mal para as outras pessoas? Então esses caras queimaram esses livros caríssimos. Eles não viram lucro naquilo. Pelo contrário, destruindo aquilo ia causar menos prejuízo na vida de outras pessoas. Porque você contamina uma família inteira por conta de uma falsa religião. Tem um cantor muito famoso aí da antiga que ele levou um filho dele para uma certa religião. Acabou que ele descobriu todas as falcatruas dessa religião, os relacionamentos íntimos que os líderes dessa religião tinham, e o seu filho continuou preso nessa religião. Ele morreu e o seu filho continuou preso nessa religião, né? Com todas essas falcatruas, ou seja, ele levou a família dele para um caminho sem volta, né? Quando ele descobriu a verdade já era tarde. Então, nós vemos na internet muitas dessas manipulações, pessoas que elas chegam a agredir a nossa fé, né? Chegam a ridicularizar a nossa fé, chega a tentar, porque essa ridicularização pode gerar futuramente um ódio, né? Um ódio descontrolado das pessoas a nossa vida, né? Contra a fé que a gente quer viver. Eu acho que chega um momento em que você tem que pensar o seguinte: deixa cada um seguir a sua religião, não ofenda a religião de ninguém, isso sempre é uma aplicação do evangelho. Você permitir que as pessoas vivam da forma, da maneira que elas querem, afinal, a própria escritura diz que o que é nascido da carne é carne. Não tem o que tirar nem pôr nesse texto. O que é nascido do espírito é espírito. Então, a própria Bíblia mostra que as inclinações são diferentes. Então não adianta você tentar aplicar coisas espirituais para quem quer viver na carne. Agora, daí você tem as ferramentas para você pregar, fazer as suas ministrações na internet. Você não precisa de público. Prega a tempo e fora de tempo, continua mostrando o caminho, e a hora certa alguém vai ver esse vídeo, né? Vai se converter. O que importa é a gente fazer o que a Bíblia nos orienta, né? Os efeitos disso estão na mão de Deus.